Em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, é um texto bem conhecido. A partir do verso 22, diz assim: logo em seguida, ele, Jesus, obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra, e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito venha ministrar a Tua palavra no nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua palavra, cremos no poder da Tua palavra, como ela mesma descreve, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos e por isso queremos ouvir o Teu Espírito falando conosco, nos ensinando e nos guiando em toda a Tua verdade. Abre o nosso entendimento, Senhor. Dai-nos a compreensão das Escrituras Sagradas. Que o Senhor possa trabalhar os nossos corações e que nós possamos Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como a gente estava falando, problemas, dificuldades não nos faltam no nosso dia a dia, né? A vida, na verdade, é cheia de surpresas. Acontecem coisas que a gente realmente não espera que aconteça. E, de acordo com esse texto aqui, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade que ia além das suas forças. Eram homens acostumados ao mar, mas essa tempestade estava além das suas forças, além do que eles realmente podiam resistir. E muitas vezes é isso que acontece, a gente espera por dias melhores. Quem espera por dias melhores? Pouca gente espera por dias melhores. Mas parece que não vem esses dias melhores. Parece que os dias vão piorando, né? E na verdade a Bíblia diz que nós vivemos um tempo que é chamado de dias maus. O apóstolo Paulo fala sobre isto em várias das suas cartas, e várias vezes ele fala que estes últimos dias seriam dias maus, porque a maldade no coração do homem aumenta a cada dia, né? Jesus disse que o amor ia se esfriar, e os homens vão se tornando cada vez
piores. E isso vai piorando a qualidade de vida do próprio ser humano e de todos que habitam sobre esta terra, independente de quem são essas pessoas. A Bíblia mostra muitas vezes que os justos sofrem por causa dos injustos. A gente tem o exemplo de Gideão, que a Bíblia diz que era um moço fiel a Deus, um moço temente a Deus, mas ele estava sofrendo as consequências que todo o povo estava sofrendo. E assim acontece, queridos. Nós estamos num mundo que é mau, que os homens fazem coisas ruins, os governos fazem coisas ruins, e as pessoas sofrem as consequências. Eu estava vendo hoje de manhã, lá no Sri Lanka, não sei quantos viram, houve 6 atentados, 3 em igrejas que estavam celebrando a Páscoa. Mais de 150 pessoas morreram, mais de 460 ficaram feridas. Os atentados foram em igrejas, em hotéis que hospedavam pessoas que estavam lá para a festa da Páscoa. Então, pessoas estavam lá adorando a Deus, celebrando a ressurreição de Jesus, e de repente alguém vem e joga uma bomba naquele lugar. Muitos morrem, muitos ficam feridos. É a maldade das pessoas que afetam pessoas que estão simplesmente ao redor. Então as tempestades acontecem. Ainda que a gente gostaria de viver num paraíso, mas graças a Deus um dia nós vamos viver num paraíso ao lado do Senhor para todo sempre. Mas enquanto estamos nessa terra, as coisas estão muito longe de ser um paraíso, e nós acabamos sofrendo todas estas coisas, mesmo sendo cristãos. Nós sofremos, todo mundo sofre com as coisas que vão acontecendo. A Bíblia diz aqui que os discípulos estavam naquele mar e eles estavam enfrentando ventos contrários, que soprava com grande violência contra eles. E a verdade é que a gente vive dias semelhantes a este, embora não estamos num mar propriamente dito, mas estamos num mundo que os ventos vivem soprando ao contrário e as coisas vão acontecendo. Agora é interessante, queridos, a gente estava exaltando até agora através dos cânticos. Começamos com o salmo que fala: o Senhor reina. O Senhor reina, o Senhor tem todo o domínio sobre todas as coisas, Ele é o grande rei sobre todo o universo. E de uma forma que a gente muitas vezes não consegue compreender o porquê. O mundo até questiona, mas nós jamais deveríamos questionar. O mundo diz: se Deus é bom, por que estas coisas acontecem? Se Deus reina, se Deus tem todo o poder, por que estas coisas acontecem? Por que Deus permite que um maluco qualquer jogue uma bomba dentro de uma igreja onde as pessoas estão celebrando a ressurreição de Jesus? Por que Deus permite? Muitas vezes a gente não consegue responder. Mas uma coisa é certa: Deus é sábio. E o mais impressionante, queridos, é que
o texto que nós acabamos de ler, e o texto aqui na Almeida 21, ele é muito forte, porque diz assim, o verso 22, logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. Ele obrigou os discípulos a entrarem naquele barco e irem para aquele mar, onde ele sabia que uma grande tempestade e ventos contrários iriam pegar esses discípulos de surpresa. Mas ele obrigou os discípulos a irem. É interessante isto. A semana passada nós estudamos um pouco sobre provas e tentações, onde nós vimos que Deus nos prova e o diabo nos tenta. E muitas vezes durante a provação nós somos tentados. O diabo olha para as provações que nós estamos passando e então ele vem e nos tenta para desacreditarmos de Deus, para desacreditarmos das promessas do Senhor Jesus. E é interessante o que a Bíblia nos ensina. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 2, Tiago diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Não é interessante? Quem gosta de passar por provação? Mas olha o mandamento das Escrituras: considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Por isso, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e passar por esta grande provação. Na primeira carta de Pedro, nós lemos esse texto aqui na quarta-feira, no período da oração, e eu quero ler também hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos 12 ao 19. O apóstolo Pedro diz assim: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Então, queridos, quando essas coisas começam a acontecer, não é coisa estranha, é coisas que estão dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que Tiago diz para nós termos como motivo de grande alegria quando nós passamos por estas situações. E Pedro diz que a gente não deve estranhar esse fogo que sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus
devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. E é interessante aqui como Pedro finaliza esse texto, dizendo: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus. E aí a gente olha para esse texto de Mateus e vê que Jesus obriga os discípulos a entrarem neste barco, irem para o meio do mar e enfrentar essa grande tempestade, esses ventos contrários, que eles não estavam conseguindo lidar com esta situação, ainda que sendo homens acostumados ao mar. Mas eles não estavam conseguindo lidar com toda esta situação. Mas o que chama a atenção, queridos, é que os discípulos, eles nos dão um grande exemplo acerca da perseverança e da luta. Porque Jesus diz para eles: eu estou mandando vocês entrarem neste barco e irem para o outro lado do mar. E porque Jesus dá esta ordem, eles entram no barco, vão para o meio do mar, enfrentam essa tempestade terrível, mas eles estão lá, eles não desistem, eles não voltam atrás, eles perseveram, porque eles têm um mandamento para irem. É sobre isso, queridos, que eu gostaria de conversar nesta manhã. Nós temos um mandamento do Senhor. E as lutas surgem justamente porque nós temos este mandamento do Senhor. Porque Jesus está direcionando nossas vidas. E Ele sabe as coisas que nós vamos enfrentar, mas Ele nos manda enfrentar estas situações. Porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase, eu já falei aqui muitas vezes, e se Deus permitir ainda vou falar muitas vezes, que é, na verdade, o título de um livro, que diz assim: o Senhor nos aceita do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do jeito que nós somos. Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. Então, quando a gente chega no Evangelho, a gente chega de qualquer jeito, uma vida toda quebrada, toda estragada, e Ele nos aceita do jeito que a gente está, mas Ele não quer nos deixar do jeito que a gente está. Ele quer nos transformar, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer que a gente seja semelhante a Ele, para que um dia nós possamos viver eternamente com Ele na sua glória. Então, todo esse trabalho de Deus, todo esse processo, em todo esse trabalho de Deus, é necessário que a gente seja colocado em situações que a gente realmente não gostaria de estar. Mas é interessante porque o texto diz que, já anoitecendo, no final da tarde, enquanto os discípulos estavam no meio do mar, brigando com aquelas ondas, com aquela tempestade, com os ventos que eram contrários, a palavra de Deus diz que Jesus estava no alto do monte orando. Jesus estava orando o quê? Eu não posso pensar em outra oração de Jesus a não ser em favor dos discípulos. Porque a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. E eu creio que Jesus estava orando por eles, Jesus sabia da situação, Jesus podia vê-los. O texto diz que Jesus viu os discípulos, viu a dificuldade dos discípulos. E Ele estava orando, Ele estava intercedendo.
porque ele sabia que alguma coisa precisava ser feita no coração daqueles homens. E eles foram colocados à prova. Na semana passada, a gente estudando, nós vimos que Deus sabe todas as coisas. Ele nos conhece perfeitamente. A Bíblia diz no Salmo 139, que antes que existisse qualquer um dos nossos dias, todos eles já estavam diante do Senhor. Todos os nossos dias foram contados. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabia da necessidade desses homens enfrentarem esta situação. Como Ele sabe da necessidade que nós temos de enfrentar certas situações nesta vida, que vão além das nossas forças, que vão além da nossa compreensão. Mas Ele não somente nos coloca nesta situação, ou nos envia a esta situação, ou permite esta situação. Mas uma coisa que é certa, Ele está intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Os discípulos, eles eram homens imperfeitos como nós. A gente vê os registros nas Escrituras de falhas que estes homens tiveram. A gente vê Pedro negando Jesus, a gente vê todos eles abandonando Jesus num momento em que Jesus estava sendo preso. Mas uma coisa que é muito forte na vida destes homens era a perseverança deles. Eles podiam, porque o texto mostra que os ventos eram contrários. Então, com muita facilidade, eles podiam voltar atrás, voltar para o lugar de onde tinham partido, porque os ventos empurravam eles para o lugar de onde eles tinham partido. Eles podiam ter voltado, eles podiam ter dito: Jesus está mesmo lá ainda, vamos voltar para lá, o vento não está deixando, a gente não está conseguindo, a gente já está aqui remando por horas e horas e horas, a gente não sai do lugar, vamos voltar para trás. Mas a grande questão é que eles não voltaram atrás. Eles continuaram tentando, mesmo que não conseguiam mais, não tinham mais forças, mas eles não desistiram. E essa, querido, é a grande questão: não desistir. A Bíblia diz que já o momento em que Jesus foi encontrar com eles era entre 3 e 6 horas da manhã. Eles já estavam no mar por cerca de 9 horas. Você pode imaginar o que é 9 horas no meio de uma tempestade? Você indo numa direção e o vento te empurrando para outra direção, mas eles estão lá lutando, eles estão remando. A distância entre uma margem e a outra era de apenas 13 quilômetros. Veja a dificuldade, 9 horas tentando percorrer um percurso de apenas 13 quilômetros. Mas eles estão lá lutando, mesmo não conseguindo, mas eles estão lá. E talvez esta seja a nossa situação. A gente já tentou, a gente lutou, mas de repente o desânimo está batendo no coração. E talvez a pergunta que não queira calar é: vale a pena? Vale a pena continuar? Eu não estou falando nem sobre continuar sendo cristão, que eu acredito que ninguém quer desistir de ser um cristão. Mas a pergunta é: vale a pena enfrentar tudo isso? Vale a pena continuar?
Não seria melhor Jesus já voltar, acabar com tudo de uma vez, a gente já leva a gente para a glória? Mas, queridos, o que eu quero realmente falar para você nesta manhã: não desanime. Não desanime. Eu não estou dizendo não desista. Eu sei que você não vai desistir. Mas eu estou dizendo, não desanime. Como os discípulos, lute, persevere, aguenta firme aí. Se esforça ao máximo que você pode se esforçar. Porque com certeza o Senhor está vindo em teu auxílio. No momento certo. Existe o ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Com certeza Ele não falha, mas também não tarda. No momento exato Ele chega. Eu gosto do de repente de Deus. De repente. O de repente de Deus para nós é aquilo que Ele já havia estabelecido. Para nós é de repente, para Ele é aquilo que Ele lá na eternidade já havia dito que ia ser desta forma. O momento em que Ele ia chegar. Jesus disse lá na eternidade: depois de 9 horas mais ou menos que eles estiverem dentro do barco, lutando, eu chego lá. Eu quero ler na palavra de Deus, lá em Josué capítulo 1, versos 7 ao 9, o que Deus realmente quer falar conosco nesta manhã. A gente está aqui num dia que a gente celebra a ressurreição de Jesus, e uma canção que vem ao meu coração e eu me alegro com ela, é aquela que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. É certo que Ele virá. Ele vive. Jó declarou isso muito antes de saber que Jesus morreria e ressuscitaria por ele, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, Ele vai se levantar e virá. Ele sempre vem. Mas em Josué capítulo 1, verso 7 ao 9, entendendo isto, queridos, que Ele vive, a nossa esperança é viva. O Senhor disse para Josué: apenas, não precisa muita coisa não, gente, apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Apenas continue, seja corajoso, continua. Não desanima, não se dê por vencido, porque você nunca será vencido, porque Jesus te faz mais do que vencedor, em seu grande amor que Ele revela por você. Você não é vencido, você não é derrotado, você é mais do que vencedor. Você pode até dizer: mas eu me vejo derrotado. Mas você não é derrotado. A Bíblia diz lá na carta aos Coríntios
que nós até ficamos perplexos muitas vezes, mas nós nunca seremos derrotados, nós nunca seremos abatidos, porque o Senhor já nos fez vencedores, porque a vitória dele lá na cruz é a nossa vitória. E é por isso que ele diz: apenas se esforce, persevere, continue, não se afasta do mandamento do Senhor, não se afasta da palavra de Deus, medita nela, porque ela vai te fortalecer, ela vai fortalecer a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E então o mandamento é este: continue lendo, continue meditando, continue crendo, não desanime, reúna as forças que o Senhor te dá, porque os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então somente persevere, não desanime, continua. Está difícil? Está difícil, mas Ele está intercedendo por nós, e no momento certo Ele vem, no momento certo Ele vem. E é por isso que Tiago diz: quando você passar por provações, tenha isso como motivo de grande alegria, porque Ele está trabalhando. Pedro diz: se você está sofrendo dentro do plano de Deus, não porque você está fazendo coisa errada, não porque você está sendo um bandido, se você está sofrendo porque Ele está permitindo, porque isso está dentro do plano dEle, fique feliz, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus, e Ele está trabalhando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te preparando para o grande encontro, para ser aquela noiva perfeita, sem pecado, sem ruga, a noiva ataviada para o grande dia das bodas do Cordeiro. O Senhor sempre vai nos ajudar, então nós precisamos crer e perseverar, desistir jamais, queridos, porque não há vento que vai impedir o Senhor de chegar onde você está. Ele está vendo todo o seu esforço, Ele está vendo a sua perseverança. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O amor de muitos vai esfriar, mas não deixe o seu amor por Jesus esfriar. Não deixe o seu amor pela palavra de Deus esfriar. Não deixe o seu amor pela igreja esfriar. Ame o Senhor, ame a igreja do Senhor, ame a palavra do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Deus tem grande prazer em ver o seu povo congregar. E é mandamento das Escrituras: não deixe de congregar, como é costume de muitos. O Senhor está vendo todas as coisas. Esse mesmo texto, relatado por Marcos, no capítulo 6, no verso 48, diz assim: e Jesus, vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. O texto diz: e vendo-os cansados de remar. Ele está vendo a nossa luta. E quando Jesus vê o esforço deles e o cansaço, Jesus então vai para encontrar com eles. E uma coisa que a Bíblia nos diz: Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente.
Ele continua vendo, Ele continua intercedendo, Ele continua vindo, Ele sempre vem. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. O vento era contrário a ele também. As ondas estavam ali, pode a palavra, mas se levantando também contra ele. Mas nenhum vento pode impedi-lo. Os discípulos levavam aqui mais de 9 horas para estar onde estavam. Ele, em questão de segundos, estava ali, enfrentando os mesmos ventos, a mesma tempestade. Só que Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor da tempestade, Ele é o Senhor de todas as coisas. Para Ele não há dificuldade nenhuma. Amém, queridos? Aquilo que é tão pesado para você, para Ele não significa nada. Aquilo que é tão difícil para você, para Ele não há dificuldade nenhuma. E no momento certo Ele vem. E é interessante quando a gente olha o texto, Jesus está pisando sobre aquelas ondas tumultuadas. Jesus está abrindo o vento. Jesus vai caminhando. E aí ele chega ali perto do barco. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados, porque eles pensaram que era um fantasma. A gente já meditou isso muitas vezes. Mas é impressionante como o nosso coração sempre vê fantasmas, né? A gente tem uma grande dificuldade em ver Jesus vindo. A gente sempre vê a coisa ruim vindo. Não é verdade? A gente nunca diz, está chegando o momento da vitória. A gente sempre diz, não estou aguentando mais, estou morrendo, estou acabando, estou perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Por que a gente nunca consegue ver Jesus vindo? A gente só vê o fantasma vindo, a gente só vê a assombração vindo. Ainda que a gente não acredite em fantasmas de assombração, né? É só uma figura de linguagem. A gente só vê o pior chegando. Agora há pouco eu perguntei quantos estão esperando o melhor, e muitos ficaram em dúvida de levantar a mão. Eu estou esperando o melhor, não deste mundo, não desta vida. Eu estou esperando o melhor, que é Jesus. Eu estou esperando Ele chegar. A cada dia eu fico na expectativa que Ele vem. Se Ele não vier para nos buscar, Ele vem para nos fortalecer e dizer, aguenta mais um pouco aí. Aguenta mais um pouco, eu estou aqui. Nada vai além do que você possa suportar, porque eu estou aqui. Estou aqui abrindo portas para você escapar dessa situação, para você aguentar esta situação. Eu estou aqui para te fortalecer, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para passar à frente e abrir o caminho para você. Que é o que o texto diz, Jesus queria tomar a dianteira deles. Jesus queria entrar na frente e quebrando a força do vento para eles irem continuando. Dá para entender isso, queridos? Jesus quer entrar na frente e quebrar toda a força do vento contrário, para que você possa caminhar mesmo com o vento contrário. Dá para entender isso? Dá para entender isso, gente? Às vezes a gente quer que a situação mude por completo. E Jesus quer somente tomar na frente
e levar toda a força do vento que está contra nós. O vento vai continuar, a tempestade vai continuar, mas ele vai entrar na frente. Eu gosto muito de uma ilustração, é um desenho de um cristão, onde um monte de pedra está vindo sobre ele e Jesus se coloca na frente. As pedras continuaram vindo, mas todas elas iam atingindo Jesus. E o cristão estava atrás de Jesus, e Jesus como um escudo. É isso que Jesus queria fazer aqui, ele queria tomar a dianteira. O vento ia bater nele, abrir e passar do lado dos discípulos. É isso que Jesus quer fazer, queridos. E é por isso que a Bíblia diz: não pare de meditar dia e noite neste livro, porque esta é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo de Deus. E quando a gente está olhando para a palavra de Deus, a gente está olhando para Jesus. E quando a gente se esconde atrás desta palavra, a gente está se escondendo atrás de Jesus. E ele vai à frente abrindo o caminho. Agora, é interessante a gente ver aqui, né, ainda nesse texto, lá em Marcos, no registro de Marcos, em vez deles clamarem por Jesus, eles gritaram com medo, assustados. Mas em Marcos capítulo 6, no verso 51 e 52, diz assim: então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. Os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Queridos, por que Jesus mandou os discípulos para o meio dessa tempestade? Para enfrentar ventos contrários. O texto diz: porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Mas depois de enfrentar a tempestade, depois de enfrentar os ventos difíceis, contrários, e Jesus chegar ali e exercer o seu poder sobre o vento, sobre a tempestade, andando sobre as águas, o coração endurecido destes homens foi amolecido. A compreensão deu lugar à incompreensão. E eles olharam para ele e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, Jesus permite situações difíceis para que a gente entenda quem Ele é, para que toda a dureza do nosso coração seja quebrada, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. É que Ele permite que as coisas aconteçam. Quando Jesus chega ali, eles estão assustados, a palavra de Jesus é: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você percebe todos esses textos que nós estamos lendo aqui, tanto do Novo quanto do Velho Testamento? Qual é a tônica? Não desanime.
tenha bom ânimo, não tema, se esforce, persevere, eu estou aqui. Amém, queridos? Quando a Bíblia registra aqui a atitude de Pedro, é justamente para nos mostrar um contraste entre a fé e a dúvida. Porque quando Jesus chega ali e Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro então, já agora cheio de fé, ele sai do barco e começa a andar contra um vento contrário, sobre aquelas águas agitadas. Mas a Bíblia diz que de repente ele tem medo, e ele começa a afundar. Então, queridos, a fé nos faz andar sobre águas agitadas, nos faz andar contra os ventos que são contrários, mas a dúvida nos faz afundar. Dá para entender isso, queridos? A dúvida nos faz cair, mas a fé nos faz caminhar. Porque quando Pedro começa a afundar, ele clama. E quando ele clama, ele vê a mão estendida de Jesus. E quando ele vê a mão estendida de Jesus, ele começa a andar de novo sobre as águas. As águas ainda estavam agitadas, o vento ainda era contrário. Mas veja, pela fé ele caminha, com a dúvida ele afunda. Com a fé ele clama, e tem ali a boa mão do Senhor estendida para lhe ajudar de novo a caminhar. É por isso que a Bíblia diz, e a gente está insistindo nesta manhã: não desanime, continue crendo, continue confiando, porque o Senhor vai te conduzir às águas tranquilas, como Ele prometeu lá no Salmo 23, Ele vai te conduzir. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai te conduzir junto às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco, e aí sim o vento se aquieta. Amém, queridos? E o grande ensinamento é que quando Cristo está dentro do barco, diz a velha canção, tudo vai muito bem. Então, no meio da tempestade, não desanime, chama Jesus. E quando você chamar, você já vai ver Ele ali com a mão estendida, e Ele vai acalmar toda a tempestade. Amém, queridos? Eu não sei qual é o vento contrário e qual a tempestade que está soprando na sua vida, mas lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 7, Pedro nos diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? Então, se esforça, tem bom ânimo, não desanime jamais, tenha bom ânimo, clame ao Senhor, confia nele. O salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o mais maravilhoso de tudo isso, queridos, é que Ele não vai só, se é que a gente pode simplesmente dizer só, Ele não vai só trazer uma solução para acalmar os ventos contrários, as águas tumultuadas,
mas Ele vai estar trabalhando o seu coração e te tornando semelhante a Ele. Porque esse é o maior propósito do Senhor. E se no meio dessa luta toda, como aconteceu com alguns dos nossos irmãos lá no Sri Lanka nesta manhã, tombar sem vida, é porque a jornada se completou, a obra do Senhor completou, e agora só resta a coroa da vida. Aqueles irmãos que partiram no meio de uma reunião, onde estavam celebrando a ressurreição de Jesus, já estão diante do Cristo ressurreto, lá nos céus. Isso é o mais maravilhoso. Os que ficaram, continuam aqui sendo lapidados, trabalhados, e um dia todos nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E então, meu querido, minha querida irmã, não desanime, mas medita na palavra do Senhor dia e noite, para obedecer o que Ele nos diz. E o Senhor, que vê todas as coisas, sempre estará com você. Amém? Eu espero que a sua fé nesta manhã seja renovada, o seu ânimo seja renovado, a sua esperança seja renovada, que você se levante para declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O amanhã será glorioso, mesmo que haja lutas, que haja tempestades, mesmo que o vento seja contrário, o amanhã será glorioso, porque o meu Redentor vive. Amém?